Muito bem, irmãos, nós estamos na série de mensagens da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Já estamos na segunda carta, já lemos todo o capítulo 1 e vamos hoje para o capítulo 2. Hoje vamos apenas até o verso 8, devido a muitos assuntos importantes que temos aqui para falar e não queremos falar de forma apressada, gastar um bom tempo analisando o que o texto está dizendo para nós. Eu quero relembrar com você então o que falamos na semana passada, que o texto do capítulo 1 falava sobre o dia do Senhor, ou seja, a segunda volta de Jesus. E os tópicos da nossa reflexão foi o juízo, o tempo da recompensa e da retribuição. Paulo falando daqueles, os salvos que vão receber o galardão do Senhor e os perdidos que vão receber a condenação, especialmente aqueles que perseguiram e perseguem hoje a igreja primitiva, a igreja de Cristo, em todos os tempos. A justiça divina então para os salvos, que será não para condenação, mas para distribuição do galardão, distribuição das bênçãos conquistadas por cada servo do Senhor em vida, que foi acumulando tesouros no céu, então como Jesus disse mesmo que deveríamos fazer. E a justiça divina então para os ímpios, quando será o dia em que todos os ímpios se apresentarão diante do trono de Deus, e a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. E também a intercessão que promove o encorajamento. Paulo orou pela igreja e nos incentiva a orarmos também por aqueles que estão sofrendo. Eu peço então, hoje vamos falar sobre o anticristo. O anticristo, o inimigo de Deus e da igreja. E Paulo aqui aos Tessalonicenses, ele começa a falar do anticristo, que também é descrito tanto em Apocalipse, tanto também nas profecias de Daniel no Velho Testamento, e também nas cartas de João. Há descrições a respeito do anticristo. Nós queremos ver ao longo da história algumas figuras que já personificaram a figura do anticristo, algumas personalidades, alguns povos, alguns governos que já tiveram essa personificação do anticristo. Vamos então ler o texto, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 8, e eu quero então estudar com os irmãos esse texto para nossa edificação nessa noite. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 8, o texto diz assim: Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Veja o que está acontecendo. A igreja de Tessalônica já estava enfrentando problemas que a gente enfrenta hoje. Pessoas que estavam escrevendo falsas cartas, ditas entre aspas como sendo do apóstolo Paulo, e nem eram. E mais ainda, essas cartas e essas pessoas com essas falsas, com essas notícias fake, como a gente usa o termo hoje, já tinha fake naquela época, só não tinha WhatsApp, mas fake já tinha. E as pessoas então estavam com motivos inescrupulosos, estavam tentando dizer para a igreja de Tessalônica que o dia do Senhor já havia chegado, que o Messias já havia se manifestado, e que o mundo o inferno é aqui mesmo, o céu é aqui mesmo. Já viu esse tipo de coisa? Essas afirmações por aí. Um tanto de gente continua afirmando até hoje: o céu é aqui mesmo, o inferno é aqui mesmo. Não existe essa de céu e inferno. Era o que estava acontecendo ali na igreja de Tessalônica. Continuando o texto, verso 3: Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? E vocês sabem o que o está detendo, pois ele só deve ser revelado
quando sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo, até que se afaste aquele que o detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Amém? Palavras de alerta do apóstolo Paulo e palavras também de esperança, falando aqui do anticristo. Por maior poder que ele tenha, por maior que seja a sua influência sobre as nações, por mais notável que seja o seu conhecimento em toda a terra, quando Jesus Cristo vier, apenas com o sopro de sua boca, o anticristo será destruído. Aleluia. Eu quero então pensar com os irmãos alguns sinais que Paulo então coloca aqui, que vão preceder a vinda do Senhor Jesus. Instruções para aquela igreja de Tessalônica e instruções para nós também. Muitas vezes pensamos pelo andar dos acontecimentos, olhando para o que Jesus disse, que os acontecimentos que iriam preceder a sua vinda, conforme o seu sermão escatológico em Mateus 24, olhando os sinais que Jesus disse, de rumores de guerra e fome, terremoto e pestilência surgindo a cada dia, nós temos a cada momento a convicção de que já estamos mesmo no tempo do fim. Aliás, essa expressão, tempo do fim, o próprio apóstolo Paulo já usava há 2000 anos atrás, escrevendo as cartas paulinas. Paulo se referia também já estarem vivendo o tempo do fim, o tempo que Paulo escreveu as cartas. Então, as mesmas atrocidades e sinais que Jesus descreveu, que nós vemos hoje, elas também já eram vistas desde o tempo do apóstolo Paulo, desde o tempo da igreja primitiva. Então Paulo coloca aqui para a igreja de Tessalônica e para nós dois sinais. O primeiro sinal que Paulo coloca, meus irmãos, é da apostasia. Veja o texto ali: não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Então Paulo está falando aqui de algo que nós desejamos e gostaríamos que não acontecesse, algo que todo pastor ora e espera que não aconteça com seu rebanho, algo que todo pai e mãe crente espera que não aconteça com os seus filhos. Mas o que Paulo está dizendo é que o grande sinal, e Jesus já havia dito isso também, nós vamos ler o texto que Jesus fala isso, a grande marca da proximidade, da revelação do anticristo e da volta de Jesus é a apostasia. Quando pais cristãos vendo seus filhos abandonando a fé, pastores vendo suas igrejas esvaziando-se, irmãos antes fervorosos na fé, esquecendo de Deus e esquecendo do cristianismo, não lendo a Bíblia, não orando mais, não adorando a Deus mais. É triste, meus irmãos, isso quando falamos nos estremece e ficamos preocupados mesmo. Eu como pastor oro por isso e peço a Deus que não me dê esse desprazer de ver isso acontecendo, nem na minha casa, nem dentro da nossa igreja, porque histórias assim já aconteceram. Basta você ir à Europa, por exemplo. A Europa se tornou um continente pós-cristão. Igrejas antes que experimentaram profundos avivamentos, hoje estão entregues às moscas. Igrejas fechadas, algumas demolidas, outras transformadas em shopping centers, outras transformadas em mesquitas, e pasmem os irmãos, algumas transformadas até em cabarés e casas de prostituição. Templos que antes, onde o nome de Deus era adorado, e que hoje não há nenhum vestígio ou nenhuma referência de que tal lugar teria sido uma casa de adoração. Uma cena triste. Mas Paulo está dizendo que esse tempo acontecerá, e Jesus também já falou sobre ele. Jesus já havia predito essa apostasia. Veja, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será
salvo. Você pode ler a parte final comigo? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que, sempre que eu olho para esse texto, o entendimento que eu tenho dele, meus irmãos, é que Jesus está falando de uma realidade dentro das igrejas. Veja, ele começa falando aqui de falsos profetas. Onde os falsos profetas surgem? Dentro das igrejas, que enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Onde vai surgir essa maldade que vai fazer o nosso amor esfriar? Dentro da igreja. Porque a maldade aí fora, eu sempre digo isso, que político é corrupto e rouba, e ladrão que mata as pessoas de forma bárbara, e catástrofes, e sequestros, e todo tipo de maldade que existe no mundo, isso não é novidade. E o aumento dessa maldade lá fora já está ficando a gente está ficando cada vez mais anestesiado a essas maldades. A gente assiste tanta atrocidade nos jornais, que algumas coisas que antes nos chocavam, hoje já nem choca mais. Hoje a gente já está até meio anestesiado, já não sente o mesmo impacto que sentia de algumas notícias que outrora eram veiculadas na TV. Mas o que eu acredito que vai fazer o amor de muitos esfriar é a maldade dentro da igreja. Engano, traição de irmão contra irmão, de esses falsos profetas que nós já temos visto aí aos montes, enganando multidões, fazendo da igreja e do púlpito um balcão para vender bênçãos, para vender a palavra de Deus. Já temos visto acontecer isso. Mas a minha oração nessa noite por nós, por você e por mim também, é que isso não leve o seu amor a esfriar, irmãos. Porque Jesus já está nos alertando, já está nos avisando que essas coisas aconteceriam. Então, quando elas acontecerem e já estão acontecendo, você não pode ter a reação, o choque, a perplexidade de quem está vendo acontecê-las, como se ninguém nunca tivesse te avisado. Jesus já está nos alertando. Então, que esse alerta de Jesus nos endureça, não o coração, mas nos endureça, como diz a minha terra, endureça o couro da gente, endureça os nossos lombos, para na hora que esses ataques, quando esses escândalos surgirem, eles não nos peguem de surpresa e nem esfriem o nosso coração, em nome de Jesus. Mais uma definição de apostasia. O que é apostasia? Um abandono público de uma religião, uma renúncia da fé, abjuração, ação de renegar uma religião ou a própria fé. Isso é apostasia. Isso já está acontecendo. Pessoas antes fervorosas na fé e que vão cada vez mais se distanciando de Deus, deixando de crer nas verdades que antes professava, dizendo-se agora eu não sou mais crente. É o fenômeno que nós temos visto hoje, que são os desigrejados. Pessoas que não querem saber de igreja nem pintada de ouro na frente deles, porque estão de tal maneira decepcionados com a igreja, com o pastor, com líderes, com bispo, profeta, apóstolo, já estão entojados desse esquema e desse sistema corrupto que tem se manifestado dentro das igrejas. E isso, meus irmãos, já está acontecendo. O número de desigrejados no Brasil é quase o mesmo de evangélicos. Sabia disso? Se nós tivéssemos hoje, todos os desigrejados estivessem dentro das igrejas, a população brasileira já seria quase que 50% de evangélicos. Só não é, porque 25%, segundo o IBGE, 25% da população são cristãos declaradamente que se dizem evangélicos. Agora, há quase 20% que se dizem desigrejados. Eu estou pensando essa estatística do IBGE de 2010. Já estamos perto de mais uma estatística, 2020, ano de mais uma estatística do IBGE. Eu fico pensando, já estou preocupado, que números que vão aparecer desses desigrejados. Eu estou já imaginando que vai ter crescido muito. Espero que o número também de evangélicos tenha crescido de 25%, tenha ultrapassado esse valor. Mas precisamos, irmãos, viver não guiados por homens, nem por igreja,
por instituições. O nosso guia é Jesus. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. O fundamento da nossa fé não está nessas paredes, nem na denominação, na placa denominacional, muito menos no pastor, graças a Deus não esteja mesmo. Mas a nossa firmeza cristã precisa estar em Deus e na sua palavra, em mais nada. Tudo pode passar, templo, igreja, pastor, membresia, líderes, diáconos, apóstolos, pode passar tudo, mas a palavra de Deus não passa, e é nela que eu e você temos que estar firmados. Amém. Apostasia também é essa rejeição consciente consciente e voluntária da obra de Cristo. É um pecado voluntário e consciente, maldoso, e também aquilo que eu falei, ensino de doutrinas heréticas. Tudo isso está no conjunto, ou como causadores, ou como sintomas da apostasia. E nós estamos vivendo isso, infelizmente, já cada vez mais forte. O Ian Howard Marshall foi um teólogo escocês, erudito, pesquisador do Novo Testamento, escritor, professor de diversas faculdades teológicas, disse o seguinte: apostasia é a rebeldia contra Deus. Em especial, refere-se ao desvio da lei. Nos últimos dias, a oposição dos homens a Deus, bem como a imoralidade e a iniquidade, crescerão grandemente, manifestando um aumento de guerras entre as nações e atividades de falsos profetas e mestres. Tudo isso já está acontecendo. Eu quero adiantar um pouquinho mais aqui. O aparecimento do homem da iniquidade. A segunda característica, além da apostasia, Paulo está dizendo aqui para essa igreja, também o aparecimento do anticristo, que Paulo chama de o homem da iniquidade, é a marca ou a característica de que está precedendo, está próximo à volta de Jesus. Ele coloca então, surgir a rebelião, que é a apostasia, e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Eu queria pensar algumas coisas aqui, irmãos. Primeiro, que esse texto que nós estamos estudando, um dos teólogos que eu estava lendo, ele disse que ser um dos textos mais difíceis do Novo Testamento, e realmente nós temos essa impressão. Então vamos falar um pouco aqui agora sobre a identidade revelada do anticristo e algumas coisas importantes para nós. Primeiro, o significado da palavra. A palavra anticristo significa um Cristo substituto ou um Cristo rival, e isso tem sido manifesto ao longo do tempo, da história. E lembrar para nós também que Satanás, o desejo dele, desde quando se rebelou contra Deus, foi o desejo de ser adorado. O texto lá do profeta Isaías, onde há aquela referência, onde Satanás teria dito: subirei ao mais alto dos céus e me assentarei ao lado do Altíssimo, e me assentarei ao lado do Todo-Poderoso. O desejo de Satanás, o que precipitou a sua queda, foi querer igualar-se a Deus e ser adorado como Deus é adorado. E ao longo da história, o diabo tem procurado cada vez mais isso, enganando os homens, querendo ser adorado, manifestado em forma de imagem, de escultura, a idolatria, manifestado também em homens que assumem o poder. Agora mesmo no nosso século, nós temos visto a figura de alguns ditadores, tiranos, que se auto-intitulam Deus. Aquele Kim Jong-un, não vou falar os adjetivos que veio na minha mente agora, porque está sendo filmado, alguém pode traduzir para o coreano, ele pode jogar uma bomba lá na minha casa, mas aquele Kim Jong-un é mais um que se auto-intitula Deus. Para os norte-coreanos, ele é chamado de Deus para eles. Ele é tido como um soberano mesmo. As pessoas, é exigido de todo norte-coreano que se refira ao líder máximo deles como sendo uma divindade. E assim, nós temos visto ao longo da história, essa atitude se repetir. O anticristo nas profecias de Daniel. Aqui vem um texto que não dá para a gente explorar como eu gostaria, o tempo não permite, mas no livro de Daniel, o anticristo é representado inicialmente como uma pessoa, representado inicialmente não como uma pessoa, mas como 4 reinos. E aí vem um texto lá de Daniel 7, depois você leia com calma. E Daniel teve 2 sonhos,
E nesses sonhos ele tinha tido a visão de uma estátua, mas também a visão de 4 animais. E essa visão da estátua e dos 4 animais são a mesma coisa. E em cada um desses reinos representado pelos animais, e cada um desses momentos da história em que essas nações estiveram soberanas, dominando outros povos, em cada um desses momentos, as próprias nações estavam numa posição de anticristo, e os próprios soberanos que reinavam essas nações, ou os próprios imperadores desse tempo, também se auto-intitulavam como deuses. Então, o primeiro animal que Daniel vê nessa visão é de um leão com asas, que seria o reino da Babilônia. Depois ele tem a visão de um urso mastigando uma costela com 3 ossos, que foi o Império Medo-Persa. Depois um leopardo com 4 cabeças e asas, que foi o Império da Grécia, que veio depois do Medo-Persa. E depois da Grécia, o Império Romano, que Daniel descreve como sendo um animal sem nome, mas que tinha muitos chifres, e a ilustração aqui representa como se fosse um dragão. E cada um desses reinos tiveram homens que se auto-intitulavam deuses, figuras de anticristo. E tudo isso muitos desses reinos já passaram, se cumpriram, já se cumpriu parte dessa profecia de Daniel, e uma parte ainda não se cumpriu, segundo nós entendemos. E outra figura representativa aqui dessa questão do anticristo foi esse personagem, o Antíoco Epifânio. No finalzinho do Império Grego, o imperador Antíoco Epifânio invade Jerusalém, e ali tem a descrição, né, dos pecados dele. Ele declarou-se o próprio Deus, e na entrada dele de Jerusalém se cumpriu esse texto aqui de Daniel 11:31, quando ele profana o templo do Senhor, destrói o altar, e ali ele sacrifica o altar que era sacrificado as ovelhas, os bois, e todo o incenso que era queimado no altar. Ele sacrifica um porco naquele altar, e todas as entranhas e o resto daquele sacrifício que ele tinha feito, ele joga, esparrama por todo o templo. Isso foi considerado então a abominação, o sacrilégio terrível. E esse homem também assumiu o poder, se auto-intitulando Deus. Também o imperador romano Tito, depois de Cristo, no ano 70 depois de Cristo, já imperador romano, ele também invade Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo, dá um outro nome para o templo, e também se auto-intitula como Deus. E a título de curiosidade, esse Titus Flávios Vespasianos, foi dele que veio a frase pão e circo para o povo. E tem gente usando essa frase até hoje, né? Aqui está sendo o Brasil, né? Chega o carnaval, aí patrocina o carnaval, dá circo para as pessoas, dá o pão, que é o Bolsa Família, pronto. Tem Bolsa Família e tem carnaval, os políticos não precisam se preocupar com eles mais. Tem Bolsa Família e tem Copa do Mundo, não precisa se preocupar mais com nada. E assim os governos têm feito essa manobra com as massas, usando esse princípio aí do imperador Tito. Mas só curiosidade. Também o anticristo que virá e que está presente, assim ele é descrito nas cartas do apóstolo João, nas epístolas de João, 1ª, 2ª e 3ª epístola de João. Não dá tempo da gente ler o texto agora. Ele se referiu não como sendo algo impessoal, como sendo um espírito. Ele chama, a expressão que João usa é o espírito do anticristo, ou seja, uma mentalidade que pode estar sendo manifesta em diversas pessoas, em um conglomerado organizado para isso, mas também ele se refere em alguns momentos, em alguns textos, como sendo uma pessoa mesmo. E a identidade revelada do anticristo, Paulo então o descreve como homem do pecado. Nós vamos parar por aqui hoje. Eu quero só ler rapidamente os títulos que o apóstolo Paulo vai descrever o anticristo aqui na carta dele aos Tessalonicenses, que nós vamos estudar na semana que vem. Na teologia do apóstolo Paulo, o anticristo é visto como o homem do pecado que surgirá da grande apostasia, será uma pessoa, será objeto de adoração, usará falsos milagres, só pode ser revelado depois que aquilo que o detém for removido, e será
totalmente derrotado por Cristo. E eu queria fechar a nossa palavra hoje, meus irmãos, lembrando esse verso 8, que é o verso que deve fortalecer, animar os nossos corações, ficar gravado na nossa mente, porque o surgimento do anticristo não deve causar em nós pavor, pânico. Primeiro que nós temos que lembrar do que Paulo disse lá em Filipenses 1:21. Lembra do que ele diz? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro. Vamos para uma casa melhor, ter uma vida melhor, vamos estar em comunhão melhor com Deus. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Primeira coisa é isso. A nossa vida está nas mãos de Deus. Mas também lembrar que esse anticristo, naquela ilustração, né? Um sopro da boca de Jesus o destruirá. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Que não vai ter muito trabalho, não vai ficar tendo primeiro, segundo round, terceiro round de Jesus com o anticristo. Lá do céu mesmo já dá um sopro, acabou. Não tem nada que impeça o poder de Jesus, nada que seja páreo ao poder de Cristo Jesus. Amém? Que Deus assim nos abençoe e nos conforte com essa palavra em nome de Jesus. Nós vamos então adorar a Deus mais uma vez. Na semana que vem eu convido você a retornar.